Olá a todos, meu nome é Luciano Daniel, eu sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal Fluminense e hoje estou aqui para conversar com o Leandro Daniel a respeito de alguns temas aí do momento. Então, inicialmente, eu passo a palavra aí para o Leandro. Leandro, obrigado pelo aceite do convite e fica à vontade aí para se apresentar. Tá bom, obrigado, Luciano. Acho que, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite. Para mim é uma alegria estar falando com você, também chegar até o público, né, da Universidade Federal Fluminense, outras possíveis audiências também, para trocar experiências, percepções. Então, muito obrigado. Bom, eu sou o Leandro Daniel, e sim, eu sou irmão do Luciano, caso você esteja imaginando essa coincidência de nomes aí, não é à toa. E eu sou formado em tecnologia de processamento de dados, como todo bom material, todo bom curso, tudo que é relacionado à tecnologia da informação. É um curso totalmente defasado, que não existe mais hoje em dia, mas era o que tinha na época, e eu me formei em Juiz de Fora. Eu tenho mais de 20 anos de experiência em arquitetura e desenvolvimento de software, já fui editor e autor de artigos técnicos em revista de desenvolvimento de software especializada também, palestrante durante muitos anos, fui muito ativo na comunidade de arquitetura aqui em São Paulo. Hoje não mais, eu saí um pouco, enfim, dos holofotes para trabalhar mais no mercado, vamos dizer assim. Atuei muito tempo como consultor de software também, e hoje eu trabalho há 9 anos na área de arquitetura, estratégia e inovação de um banco de agronegócios com sede na Holanda. Então, sim, devido a essa minha fase bem desafiadora, que é trabalhar numa empresa global, eu tenho agora, continuo com meus contatos da época de comunidade, mas com menos, enfim, foco nisso, né? Atualmente eu estou finalizando um MBA de Data Science na FGV, é uma área que eu tenho me interessado muito e acho que ganhou uma relevância muito grande agora, nesse momento. Acho que é interessante também dizer que eu vivo há 18 anos em São Paulo, onde é o epicentro da Covid no Brasil. Então, eu estou aqui junto com a minha esposa, com minha esposa Beth, meu filho Bruno, e o doguinho também, que é o Zic. Estamos todos aqui juntos há exatos 61 dias isolados. A gente está respeitando muito, com muita seriedade mesmo, essa situação atual. E a gente está fazendo a nossa parte para ajudar ao máximo as pessoas próximas também. Essa acho que seria a apresentação. Fico feliz, Leandro, de poder compartilhar aqui com as pessoas. Então, como uma primeira pergunta para a gente iniciar a nossa conversa, quais são, né, na sua visão, quais são os desafios do Departamento de Tecnologia da Informação, das empresas, para a implementação do home office, né, e do homeschooling também, durante a pandemia? O que você tem percebido e os principais desafios, então? Essa é uma pergunta muito boa. Ela tem uma série de desdobramentos, né? Essa pandemia pegou as empresas muito de surpresa. Muito tem se falado de digitalização, das empresas se tornarem empresas digitais, se tornarem extremamente conectáveis, enfim. E, na verdade, na prática, o que aconteceu é que as empresas não estavam, as escolas não estavam preparadas, as instituições como um todo não estavam preparadas. Um lado positivo, pelo menos aqui em São Paulo, na minha experiência dentro da nossa empresa, a aceleração desse programa de digitalização foi muito rápida. Então, no meu caso em particular, a grande maioria das pessoas na empresa não tinham como trabalhar de casa inicialmente. Porque eu já tinha equipamento já para isso, eu já sempre trabalhei com notebook, sempre tinha acesso à rede via VPN, já tinha um token. Então, para mim foi imediato essa mudança, foi de fato virar a chave. Mas requereu das empresas um rápido movimento para conseguir fazer com que as pessoas ficassem em segurança em casa. Então, isso demandou compras de notebook a toque de caixa, fazer todo um esquema para conseguir prover acesso a VPN de uma maneira escalável, rápida.
Uma sorte que a gente teve é que a gente já tinha movido uma boa parte dos nossos assets digitais, vamos dizer assim, para tecnologias em cloud. Então, a empresa toda, ela está em cima do Microsoft 365, então isso foi muito fácil para a gente fazer essa virada, a gente conseguia acessar, ter os acessos, continuar olhando e-mails, fazendo chamadas, então isso foi bem tranquilo, né? E trabalhando, então, predominantemente com o Microsoft Teams, né? A gente trabalha predominantemente, a ferramenta principal de colaboração para nós é o Microsoft Teams. Então, todas as reuniões, todas as calls. Aproveita e fala um pouco aí, o Microsoft Teams em relação às outras ferramentas, o que você diria? Para uma empresa de mercado, onde é muito importante a questão de continuidade do negócio, e é uma empresa global, né, uma empresa que vai olhar isso com muita seriedade. Eu trabalho no departamento de arquitetura, não é arquitetura civil, é arquitetura de software. A gente está dentro de um contexto de olhar a estratégia do banco, então todo o meu trabalho no banco é olhando o banco rodando daqui 3, 5 anos, olhando o futuro. Então, lógico, esse é um trabalho em conjunto, tem uma série, dezenas de arquitetos pelo mundo, tem time de infraestrutura, então a gente tem grandes parceiros, você tem vários players de mercado que podem prover soluções semelhantes, né? A exemplo da Microsoft, você tem também Google, tem outras, enfim. Na verdade, a gente nem teve que escolher por conta da pandemia, a gente já estava inserido num contexto onde a gente utilizava a Microsoft para quase todas as nossas necessidades de sistema operacional, de comunicação, já tinha o Skype for Business para usar isso antes de... Agora a gente até está migrando, de fato, para o Microsoft Teams, porque ele faz o replacement dessas ferramentas muito bem. Então, a experiência tem sido muito boa. Então, eu acho que é uma ferramenta forte, uma ferramenta que tem se mostrado muito resiliente, com recursos muito bons. Por acaso, a mesma ferramenta que meu filho usa na escola dele para fazer o homeschooling, então acho que é interessante também ressaltar que não é uma ferramenta estritamente para coisas corporativas, a Microsoft nem se coloca o produto para suportar apenas esse tipo de situação, mas qualquer tipo de situação de colaboração. Acho que é interessante ressaltar que a escolha da ferramenta é um primeiro passo, mas você tem uma série de questões que estão envolvidas com isso, que fazem parte dos desafios para a TI, para as pessoas, enfim, para todo mundo, né? Então, acho que a primeira barreira que a gente quebrou muito facilmente, assim, foi aquele mito de que trabalhar remoto, de que trabalhar de uma forma virtual, você teria uma falta de comprometimento ou de que você, enfim, não estaria engajado em trabalhar. E verdade. Isso se mostrou muito rápido, é que não. Na verdade, quando você trabalha de casa, principalmente nessa situação de exceção, que independente, inclusive, de pandemia, minha esposa também trabalha numa empresa de telecom grande, que também já trabalhava em home office, mesmo antes da pandemia, desde sempre, né? Eles já trabalhavam já 2, 3 vezes por semana. Quantos por cento lá era a proporção permitida? Não, lá era nem permitido, era obrigatório. Você tinha era que trabalhar obrigatório. 2 vezes por semana, e eles, antes da pandemia, já migraram para 3 vezes por semana em home office. Sim. Por que isso? Porque eles reduziram o custo operacional. Então, por exemplo, aluguel de edifícios, né, e salas, é uma empresa bem grande de telecom, então eles reduziram o número muito expressivo. Só de curiosidade, Leandro, sua empresa, ela tem fornecido internet, ela fornece algum serviço de internet, ou você fica sua conta? O que é que as empresas têm fornecido em geral de infraestrutura para esse trabalho remoto? Eu vou prover essa infraestrutura e fazer isso. Eu acho que assim, o grande primeiro desafio da empresa, pensando do lado da empresa, com relação a problemas de segurança, tá? E aí é extremamente importante para a empresa saber que prover, e aí a digitalização não é um exercício, claro, do departamento de TI, mas também de outras áreas da empresa, né? A área de compliance, a área de legal. Então é simplesmente assim, vamos prover equipamentos, vamos prover as coisas. Você tem, por exemplo, questões seríssimas de privacidade. No nosso caso, que é banco, é extremamente sensível. Então a gente tem uma série de regulamentações do Banco Central, a gente sofre regulamentações do Banco Central holandês, porque a nossa sede é na Holanda. Porque acredito que quando você está na empresa,
eu acredito, eu não sou da área de TI, mas eu acredito que seja muito mais fácil de ter o controle sobre essa segurança, porque você está numa rede ali, na rede da empresa, né? É nesse sentido que você diz de segurança, porque você está dentro de uma rede da empresa, corporativa. Quando você está em casa, você está fazendo um acesso remoto, seria nesse sentido ou não? Tem coisas muito sutis. Eu vou te dar um exemplo. Esse é um dos exemplos, óbvio. Você está num ambiente controlado, vamos dizer assim, Perfeito. E você vai sair para um ambiente que não é controlado. Essa parte até que você consegue resolver. Você tem VPN, você tem, enfim. Você precisa de na verdade, de um múltiplo fator de autenticação. Pode ser um token, pode ser uma, sei lá, um SMS enviado para o... Aí depende da empresa, tem várias maneiras de você implementar isso. Mas o que é importante é que, assim, a parte mais operacional assim, que a gente está usando está toda em cloud. E essas empresas de cloud, como Google, Microsoft, Amazon, elas são muito boas e são muito focadas em prover segurança, em ter privacidade, em fazer esse tipo de coisa. Bom saber disso, porque... lá na universidade a gente usa o Google, né? Então, digamos que a gente está se beneficiando de toda essa segurança, né? Vamos parar para pensar. Você tem engenheiros de computação excelentes nessas empresas, você tem investimento pesado em poder investir em tecnologia, eles têm áreas de P&D, eles pesquisam, elas trazem tecnologias padrões, porque elas são uma empresa essencialmente para prover esse tipo de tecnologia. Então, eles, óbvio, são alvos de muitos ataques, existem vazamentos, existem problemas, mas eles têm muito mais chances de rapidamente conseguir fechar brechas de segurança do que uma empresa, enfim, de mercado. Mas voltando só à questão dos problemas de segurança, porque tem coisas sutis. Então, privacidade seria um grande problema, integridade da informação também é uma questão para se ver, e disponibilidade. Essas seriam os três pilares aí para a questão de segurança. Então, a informação tem que estar disponível, tem que estar íntegra quando a gente recebe e você tem que garantir a privacidade. E aí, garantir privacidade, vou dar alguns exemplos, né? As pessoas estão trabalhando dentro de casa, então geralmente você tem, e aqui em São Paulo é muito comum, você tem o casal trabalhando, cada um em casa na sua empresa. Então o homem trabalhando, sei lá, num quarto ou na sala e a mulher trabalhando em outro, de empresas diferentes, e você pode conseguir às vezes, dependendo da dinâmica de como é que é a sua casa, de como é que é, você pode ouvir uma conversa que é sigilosa. Então você tem aí, e isso acontece, assim, tem acontecido, é uma coisa que você tem que ter cuidado, ou então, por exemplo, você vai fazer uma call, que tem sido extremamente frequente agora, né, porque a gente não tem mais o contato presencial com as pessoas, qualquer mínimo contato que a gente queira tem que ser através do virtual, então você tem que tomar muito cuidado, porque pode vazar o som, pode vazar uma conversa estratégica de alguma coisa que você está vendo, então você tem essas questões de privacidade, você tem as questões de compliance, né? Então existem esses desafios, né? Falando um pouquinho agora da questão de trabalhar em casa, né? Você tem que ter uma infraestrutura mínima que vai desde internet, uma cadeira. Por exemplo, essa cadeira é uma cadeira bem confortável, né, para você trabalhar. Pensa que você vai ficar, sei lá, 8 horas do dia trabalhando, então você precisa ter ergonomia, você precisa de ter monitores grandes. Tem empresa que fornece até a cadeira também? Eu não sei, não tenho informação disso. Não, tem empresas que fornecem o equipamento, fornecem internet também. Ele vai pagar a conta de luz, né? Então, na minha opinião, deveria tudo ser contabilizado. E não é o que está acontecendo. Eu vou te dar alguns exemplos, porque eu acho que... Só para provocar. Acho que são cenários, acho que são... eu acho que depende muito assim, da dinâmica da empresa e depende da dinâmica da atividade que você desempenha. Então, eu acho que há casos e casos, né? Vi exemplos aqui de empresas que, para conseguir fazer essa questão de home office, a empresa, se o layout dos móveis, o layout de como a empresa fica lá, ela, por exemplo, ela não pode ter
você não pode ter uma baia determinada lá que é sua, entendeu? Porque você não vai ter todo mundo trabalhando. Se todo mundo for na empresa trabalhar ao mesmo tempo, não pode. Quando você entra num esquema obrigatório de trabalhar em home office alguns dias da semana, 2, 3 dias da semana, significa que a empresa também reduziu operacionalmente isso, e isso é um balanço. Isso é um balanço que é feito. Então, por exemplo, a empresa vai reduzir o número de posições físicas para os funcionários do que ela tinha, vai diminuir 25%, ou 30%. Isso significa que se for todas as pessoas um dia trabalhar na empresa, não vai ter local para elas. Isso significa que provavelmente você não pode ter mais local definido, você não vai ter mais a sua mesa, você vai ter que aprender a compartilhar com o amiguinho, porque um dia essa mesa você está ali, outros 2 dias da semana você não está. Então, vai ser um terminal, né? Cada posto de trabalho vai ser um terminal, vamos dizer assim. Acho que é interessante também falar que nessa dinâmica de você ter que dividir o seu ambiente de trabalho, às vezes coisas simples surgem, né? Por exemplo, é interessante que numa empresa onde você não tem um local determinado, uma mesa para você chamar de sua, que você tenha minimamente, talvez um armarinho, um escaninho, alguma coisa, porque você precisa guardar seu material de higiene pessoal, enfim. Então, ela muda um pouco. Eu acho que isso vai de cada empresa, de cada tipo de atividade. Por exemplo, se você faz uma atividade que requer que você tenha monitores grandes, isso também tem que ser, acho que, negociado, né? Tem que ser acordado entre a empresa e o trabalhador. As empresas, eu vejo elas cada vez mais fazendo um balanço. Então, você tira um pouco desse custo operacional que você teria se tivesse com todo mundo lá. Isso, de alguma forma, pode ser subsidiado para o empregado. E aí tem as contrapartidas, enfim. Vamos pensar como um todo. Aqui em São Paulo, a maior cidade aqui da América Latina, você dizer que você gasta 2 horas e meia para se locomover da sua casa para o trabalho não é exagero. Assim, isso é comum para muita gente. Tem gente que passa facilmente 4 horas do dia em trânsito, se movimentando da casa para o trabalho. Então, essas contrapartidas, né? Eu tenho conversado com muita gente que está... Eu trabalho a 50 metros do meu trabalho, então... Por sorte, eu não tenho essa dificuldade. Você, né? Você é um privilegiado, né? Por sorte, não. Eu batalhei muito para conseguir ficar desse jeito. Mas hoje eu tenho esse privilégio de trabalhar a 50 metros de casa. Mas eu tenho quase a totalidade dos meus amigos falando assim, nossa, estou conseguindo agora ter mais tempo para poder estudar, para poder relaxar, para poder ficar com a família. Então, eu acho que esse balanço, com um mínimo de aplicação de bom senso, a gente tem que deixar o tempo também mostrar algumas coisas. Então, para empresas que não trabalhavam em home office, como era o nosso caso, pelo menos não aqui no Brasil, porque nos outros países, na Europa, já se trabalhava com home office, a gente já mais do que aprovou, e o presidente está mais do que convencido de que é possível e isso vai se tornar um padrão para a gente, independente de pandemia. Mas existem também empresas que talvez, quando, enfim, a gente tiver aí alguma possibilidade de retorno, que eu não sei quando que isso vai acontecer, talvez exista um período de rodízio, onde você tenha grupos menores de pessoas indo trabalhar no escritório, então você também precisa de ter uma infraestrutura no escritório. Então, é muito difícil assim dizer. Eu acho que a grande lição que essa pandemia trouxe para a área de TI é que essa velocidade com que a TI sempre teve que se desafiar para trabalhar, de entregar as coisas, nunca foi tão importante quanto agora. E essas saídas, enfim, essas soluções têm que ser dadas, né? Você sabe qual que é a regra número 1 para fazer uma videoconferência, né? Você sabe qual que é? Não. Arriscaria aí? Ficar em pé. Porque senão você vai ficar andando, é isso? Não, não. Porque só estou vestido com a parte de cima. Então. Eu vou te falar uma coisa. Existe uma dica excelente de produtividade. Eu sou meio avesso a essas coisas de... Eu escuto a palavra produtividade e já me dá um arrepio. Porque eu acho horrível também esse chamado das empresas, assim, que a gente teve muito isso aqui em São Paulo, e a gente foi inundado de coisas, ó, seja produtivo, você tem... Cara, não, eu não quero ser produtivo, eu só quero, sabe, viver, e assim, né?
sabe? Eu não preciso fazer. E aí foi uma enxurrada de cursos online, várias plataformas de ensino, Coursera, Pluralsight, liberando um monte de cursos. E, enfim, então você tem que assistir todas as séries agora, porque, enfim, tal canal liberou isso, e você tem que fazer todos os cursos. Não, sabe? Tá tudo bem. Se você não precisa ser um hiper produtivo e fazer tudo, não, gente. Assim, agora não é o momento para isso. Sabe, quem quiser, ótimo, estude, faça, mas essa chamada por hiperprodutividade também tem que ser muito observada. Então, é também um ônus de você trabalhar em casa. No meu caso, nas primeiras semanas, eu trabalhei muito, assim, eu estava observando que eu estava chegando a ter dias que eu trabalhava facilmente, assim, 10 horas, 12 horas, porque, enfim, você não pode sair de casa também, não pode fazer nada, você está o tempo todo disponível, a todo momento alguém pode te chamar para ver alguma coisa, ligar. Eu ainda trabalho numa empresa global que eu tenho muito contato com outros países que estão num fuso horário diferente. Então, eu geralmente acordo muito cedo para conseguir pegar uma janela de fuso horário para conseguir falar com o pessoal lá que está na Holanda, que está em Londres, enfim. Na Austrália, uma dificuldade enorme falar com as pessoas lá. Então, facilmente, sim, eu começava às vezes 6 horas, 6h30, 7 horas a trabalhar, a gente estava aqui, e quando eu ia ver, eu ia parar às 6 horas da tarde, às vezes almoçava muito rápido, ou então, enfim. E aí você está exausto. Então, as primeiras semanas eu fiquei muito exausto trabalhando em home office, né? Também pela situação, enfim, a gente fica preocupado e tudo. Mas a dica que eu queria dar para essa questão você tem que criar umas rotinas, né? Aí isso funciona super bem, que na sua cabeça você consiga virar minimamente uma chave de que você está saindo do seu modo, está em casa, relaxado, enfim, com a sua família, para um modo, agora eu estou trabalhando. E por incrível que pareça, trocar a sua roupa e colocar uma roupa para você trabalhar, não precisa ser terno, não é isso, não é roupa social. Eu tenho trabalhado, inclusive, desse jeito aqui que eu tô, mas assim, eu troco minha roupa, tiro meu pijama, tem que ter esse ritual, porque aí você, de alguma forma, cria essa sensação de que, eu agora vou entrar e vou estar em trabalho, mas isso vai terminar. E quando terminar, você vai chegar, vai tirar sua roupa, vai fazer alguma outra coisa. Eu tenho aqui algumas rotininhas também, assim, que eu tenho meu computador pessoal de um lado, o computador do trabalho do outro. E eu tenho uma Docker, né, que é um aparelho que você pode usar para você, via aquele USB Type-C, você simplesmente conecta isso no Note, se ele já tiver, né, esse conector de USB Type-C, e ele já passa tudo, né? Ele vai passar lá energia, vai passar rede, vai passar vídeo, então você não precisa ficar conectando um monte de cabo, você vai conectar um único cabo e vai ligar tudo na sua Docker. Então, isso eu tinha independente de pandemia, isso é porque eu gosto mesmo, eu tenho aqui 2 monitores grandes, para poder ter um rendimento legal. Aí sim, uma produtividade, porque eu quero, não porque estão me demandando e me cobrando de fazer uma produtividade. Então, isso faz a diferença. Eu também tenho esse ritual de, agora eu estou desligando aqui o Type-C do meu Note de trabalho e estou ligando para o meu Note pessoal, e agora é minhas coisas, é meu estudo, enfim. É interessante que você está trazendo, Leandro. Isso aí que você falou é uma questão até psicológica nossa, porque se a gente não souber separar os momentos, como você falou, aí vai deixar uma das áreas da nossa vida desvanecidas, seja família, seja... Ou então o cara que faz o contrário, né, Leandro? Pode acontecer também. O cara que só fica em casa lá brincando com o cachorro e... Vou te falar, a gente tem essa noção de que a gente só está trabalhando se a gente vê que a pessoa está lá com alguma tela aberta. Essa é a noção mais ou menos assim, clássica que a gente tem. Então, a gente está passando lá, a pessoa está com uma tela, está fazendo alguma atividade, deve estar produzindo alguma coisa boa. Deve estar produzindo, é ótimo. Então, o que acontece, na verdade, é que a materialização do nosso trabalho estão nos entregáveis. Então, a gente precisa entregar as coisas. Uma pesquisa que a gente está fazendo, seja lá o que for. Então, isso a gente vai ter e tem que estar bem determinado, tem que ter isso bem definido e, enfim, é a sua entrega. Você está falando que é orientado mais à meta do que ao tempo que você está ali trabalhando. Exato. Esse é exatamente o ponto. Você já capturou bem. Então, na verdade, o que você tem são as metas e é geralmente isso que você tem que entregar. Né? Ter outro tipo de dinâmica de trabalho que não seja exatamente assim. Mas isso tem que ser calculado, tem que ser medido, enfim.
E isso tem maneiras. No seu caso, é orientado à meta, né? Eles não querem saber se você fez em 1 hora ou como é que é a sua dinâmica. A minha avaliação, vamos dizer assim, ela é muito orientada a entregas. E quando a gente tem que, por exemplo, fazer um programa que seria uma série de projetos, né? Lá a gente tem muito isso, né? Assim, são grandes programas globais e a gente tem que substituir plataformas de banco e são coisas muito complexas. Então, eu geralmente trabalho assim, preciso definir uma arquitetura para, enfim, fazer com que o banco atinja uma estratégia que vai acontecer no futuro, e isso se assemelha muito a um trabalho, vamos dizer, de pesquisa. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que começar a olhar tecnologias, tenho que começar a olhar como que os sistemas se comunicam. A gente, como arquiteto, divide muito em 2 palavrinhas, né, que é o que a gente tem hoje e como é que a gente vai chegar no futuro que a gente quer. Então, a gente sempre tem esses 2 desenhos. Tem aqui um as is, que começa aqui em algum ponto que a gente tem agora, e o futuro. Então, a arquitetura é muito sobre isso, né? Como é que você sai daqui, desse ponto, chega nesse ponto aqui, o que você tem que fazer, e aí isso demanda muito alinhamento, tem que conversar com diretores, tem que conversar com... Tem muita expectativa de negócio, eu tenho que estar muito inteirado, e por isso que, no meu caso, eu sou arquiteto de sistemas e de negócio também, né? Porque eu preciso também alinhar a estratégia do banco com a execução. Então, de nada adianta eu executar alguma coisa que não atinja lá na frente a estratégia do banco. Todo mundo, nesse cenário, para trabalho, para escola, tem que se adaptar às dinâmicas de comunicação, tem que se adaptar às plataformas. Você tem um delay quando você está conversando, por exemplo, numa call, então não adianta, porque o tempo que você vai falar, o outro acha que você terminou, vai começar a falar, aí começa a entrar naquele loop de as pessoas ficam fazendo pausas e falando ao mesmo tempo, fazendo pausas e falando ao mesmo tempo. Então fica aquela coisa embaraçosa, mas hoje a gente vai resolver isso com educação. E o que eu estou querendo dizer né, não tem uma resposta pronta e que é certa e ok para todo mundo. Depende da dinâmica. Pode ser que você tenha, no seu tipo de trabalho, uma dinâmica que vai requerer todo mundo falando junto, sei lá. Falando de novo na experiência minha como aluno. Quando eu estou com o meu headset, estou lá na frente e eu vou assistir 4 horas e meia de aula, né, assim, numa paulada só, porque é como seria em sala de aula. O que eu percebi é que da mesma forma que no trabalho a gente tem sido, as pessoas que eu tenho conversado têm sido muito mais produtivas e têm trabalhado mais, têm tido que tomar cuidado com isso, inclusive, para não se exceder. Em sala de aula, a gente teve uma situação que o nosso professor de Machine Learning falou que pela primeira vez, desde que ele começou a dar essa disciplina lá, ele ia conseguir chegar num módulo que ele nunca conseguiu dar, porque quando você está em sala de aula, você tem uma dinâmica, tem mais pausas, tem interrupção, tem coisa. E se você está com um headset na frente de uma tela, você cria uma condição de hiperfoco. Então você fica muito imerso, você fica com aquilo imerso e você está ali ouvindo, você está, enfim, considerando que você tem uma casa tranquila, que você pode fazer as coisas, e aí a aula vai muito rápido, assim, o conteúdo vai saindo e você consegue prestar muita atenção porque você está assistindo ali. Aí traz outros desafios, que é fazer mais pausas. Então, o que tem acontecido depois desses meses de trabalho é que a gente tem tentado fazer mais pausas, fica numa situação de hiperfoco de 1h30, faz uma pausa. Fica mais 1h30, faz uma pausa. Você não consegue ficar. Então, isso também é um desafio gigante para o lado do professor. Mais um desafio. De criar uma dinâmica de que o aluno também não fique entediado, porque tem aulas que eu assisto que são... os professores que não me escutem, eu gosto muito deles, mas tem umas aulas que ficam extremamente cansativas por esse hiperfoco, por essa questão de você não conseguir se distrair, você não tem alguém para conversar do lado. Tudo bem, vai. Vou dar um exemplo aqui engraçado, né? Você sabe o que virou? Meu filho é ótimo, né? Ele tem 14 anos, eu acabo aprendendo muito com ele. Sabe o que virou as conversinhas em sala de aula agora, nesse mundo digital? É uma tela do Discord, que é um programa aí dos jovens aí que conhecem muito bem, e eles ficam lá, trocando os memes, fazendo as coisas dele, tá rolando isso daí. Como que você controla isso para uma criança, para um jovem, né, de 14 anos, que ele não vai
se distrair com essas coisas, tá? Meu filho tem 2 monitores, né? Ele já tinha isso desde antes, assim, ele joga um monitor lá no Discord, fica no outro com a sala de aula e tá lá, interagindo. E eu não vou impedir isso, eu vou deixar, porque assim, tá sendo um período dificílimo para todo mundo, né? Eu te agradeço muito por esse bate-papo, essa conversa. Mais uma vez, muito obrigado. E você tem alguma consideração final, alguma coisa que você gostaria de falar? Primeiro de tudo, agradecer, né, essa oportunidade. O momento pede isso. Eu acho que o que você está fazendo é bem importante para levar um pouco como é que tem sido a minha experiência. Eu espero que com isso ajude a vocês, professores, alunos, a buscarem esses caminhos, a construir e ter alguns insights em cima disso, né? Se cuidem, fiquem em casa e é isso aí. Um abraço, Leandro. Um abraço, meu irmão. Um abraço a todos vocês. Peraí que agora deu vontade de rir. Então, é legal porque parece que eu estou num quarto de adolescente, mas é o meu escritório mesmo. Eu entro nas reuniões, às vezes, com o diretor, com o pessoal todo, e as pessoas geralmente até gostam, né? Ficam interessadas, querem saber. Tem um monte de instrumentos aqui, meu filho também toca, então o Bruno toca piano, tenho guitarra, tenho baixo, tenho ukulele, tenho aqui também um instrumento africano que chama kalimba, um instrumento um pouco mais diferente, né, também. Tem um som gostoso também, quer ver, ó?